boa tarde. Boa tarde, Fabiola. Você é a primeira a entrar. Jandira, Fabrícia, boa tarde. Boa tarde, Jandira. Abraço pro Ricardo, Alisson. Fabiola no Alisson, Fabrícia, pra Vitória. Ô, Leandro, beleza? Como é que tá? Sua mãe tá assistindo? Ei, Cláudia, Darcy, boa tarde. Pati, boa tarde. Tudo bem com vocês? A voz tá boa? No passado eu não tinha esses cabelos brancos, não. Era mais pretinha a minha barba, dava pra fazer. Agora engana de jeito nenhum. Tá meio defasada a voz? Tá chegando pra você certinho? Pera aí, já sei o que tá acontecendo. Osana, boa tarde. Lua, tá, boa tarde. Washington, boa tarde. Eliane, boa tarde. Wagner, Fernando, Darcy. Você está rouco? Não, é porque eu tô só relaxado. Agora mesmo minha voz volta ao normal. Jaqueline, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Eu não tô rouco, não. Eu tô com relaxamento de voz. Como não falo há uma semana, brincando, eu falo todos os dias. O som tá bom também, né? Então tá bom. Eu vou esperar mais um pouco. Ei, Neide, boa tarde. Tudo bem? Margarete, boa tarde. Até agora eu consegui dar boa tarde para todo mundo, né? Vamos ver. Daqui a pouco eu começo a falar e não consigo mais dar boa tarde para ninguém. Então a voz já tá boa, né? Ei, Rita, boa tarde. Camila também. Ei, Renato, tudo bem, Camila? Que bom que você tá aqui na sala. Rita, tudo bem, Rita? Como é que tá o Robson? Tá tudo bem com o Robson? E com os meninos? A Aline? O nome do seu filho eu não lembro, não. Ei, Carla, boa tarde. Tudo bem, Neide? Também tô bem, graças a Deus. Tá em paz. Tudo em paz, graças a Deus. Um abraço no Carlos, na Rosângela, na Carla, Moser, que tá falando isso. A Duda, né? Eu tô com saudade de todo mundo, viu, gente? Com certeza eu tô com saudade de todos. Camila, como é que estão as coisas aí na Nova Zelândia? Tá tudo bem? Tá. Maria Cecília, boa tarde. Abraço no Ricardo. Jandira, boa tarde. Abraço no Ricardo também. Esteja conosco, com todos nós, graças a Deus. Que esteja. Tem 4 minutos que nós iniciamos a sala, eu não sei quantas pessoas tem. É Lucas. Ah, então tá. É Lucas, Aline. Saudade de você também tô. Gislene, tudo bem, Gislene? Tudo jóia, né? Eu vou iniciar, mas fugindo um pouco, primeiramente, do tema, né? Porque o tema daqui a pouco nós vamos começar, mas faz parte do tema também. E Juliana, Sana, tudo bem? Faz parte do tema também, sabe? É só para lembrar que hoje tá fazendo. Hoje não, né? Nós já estamos. Oi, Leila, boa tarde também. Tá bom. Depois você assiste mais tarde. Tem
2 meses e meio que nós estamos afastados do núcleo, né? E ao longo dessas 2 semanas e meia, nós já passamos várias e várias mensagens, né? É, é, que, que passaram mensagens de paz, de harmonia, de amor, de perdão, de oração, de calma, é, orientações referentes ao comportamento, ao autoconhecimento, à reforma íntima, à reforma moral, falando sobre o Evangelho no lar. Eu anotei tudo, sobre parábolas de Jesus, né? Falando sobre enfermidades, falando sobre formas de nos curarmos, falamos um pouco sobre mediunidade, obsessão, vícios. Falamos também através do terço com a Isabel, todas as terças-feiras. Uma forma excelente de nos conectarmos com Deus. Palestrantes vieram aqui de todas as maneiras, até quem eu achava que não era, não tinha, né? Passou a Carla, foi a primeira, o Júlio foi o segundo, a Sandra, a Juliana Sana, a Patrícia Lima, o Zé Vieira, a Silvia, o Silvio, a Neide falou já 2 vezes, se eu não me engano, o Washington falou, Marilene também falou, e eu espero não ter esquecido ninguém, né? O que nós falamos nesses 2 meses e meio no computador, né? O que nós estávamos ou estamos tentando passar? Nós estamos tentando passar medidas, vamos dizer assim, né? Numa falta de uma palavra melhor, medidas de como é, 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 melhorar esse momento nosso em nossas casas, né? Isso está sendo feito. Nós temos conversado bastante sobre isso, né? Sobre oração, sobre vigilância, sobre a leitura, sobre o culto do Evangelho no lar, fazer o Evangelho no lar, sobre meditação. Todos esses assuntos nesses 2 anos, 2 meses e meio foram abordados aqui. Se vocês não assistiram todas as palestras, tudo bem. Tem jeito de entrar na página do núcleo e assistir cada uma dessas palestras. Hoje eu fui em cada uma das palestras. Boa tarde, Isabel. Hoje eu fui em cada uma das palestras que foram feitas, desde lá do início, para anotar o nome das pessoas que fizeram palestra, né? E para não esquecer nome nenhum, não sair um pecado de esquecer do assunto também, né? E esse é o tema, né? Que nós vamos começar a falar hoje, né? Medidas que parecem da mesma forma, agora que nós estamos, né? Vamos fazer uma oração e nós já vamos começar, né? Pedindo a Deus que nos abençoe a todos nós que aqui estamos reunidos e que nós possamos levar com amorosidade, com tranquilidade, com paz, a mensagem de Jesus aos nossos corações. Que essa mensagem seja equilibrada, harmoniosa, gentil até, pedimos a Jesus. Que nossas palavras sejam gentis e não ofendam ninguém. Que o nosso Mestre possa nos abençoar em nossos lares, nesses momentos, mas abençoando também aqueles que, trabalhando, estão se oferecendo a seguir com a economia, como dizem, né? E com os rendimentos próprios em suas vidas. Que nós possamos ser cuidados na saúde e no espírito. Que assim seja. Pedimos as bênçãos da nossa irmã Lúcia para o trabalho dessa tarde, para a reunião dessa tarde. Que ao sair, ao desligar, nós estejamos bem mais tranquilos e serenos. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Então, tendo começado falando sobre isso, né, nós temos uma ideia, assim, quando você vai viajar num avião, a primeira coisa quando você entra no avião, eles falam assim, ocupem seus lugares. E antes do avião partir,
vem um grupo de comissários e aeromoças e demonstram o uso da máscara. Né? Para quem já viajou sabe como é que é. Né? Em caso de despressurização, máscaras irão cair. E eles falam assim: primeiro, coloque a máscara em você. E se você tiver acompanhado de criança, depois você coloque nas crianças. Né? Por que eles falam assim? Né? Que medidas são essas? Eles te dão a opção de usar a máscara. Eles dizem assim: você pode usar a máscara se você quiser. Ou eles falam assim: você tem que usar a máscara para a sua proteção e proteção das pessoas que estão também com você. Então são medidas protetivas, né? Quer dizer, o uso da máscara se torna quase que obrigatória pela forma de proteção. Hoje, quando nós temos passado essas palestras, conversado sobre tudo isso, né? Nós até estávamos dizendo que elas são opcionais, faz quem quiser, né? Mas se vocês quiserem pensar assim, também podemos pensar, né? Que essas medidas são também protetivas, porque são uma forma de nos proteger das tantas energias que estão deixando para baixo, né? Então elas deixaram de ser opcionais. Fazer o evangelho no lar, orar, vigiar, fazer uma meditação, fazer uma leitura edificante, deixaram de ser opcionais. E são muito mais medidas protetivas para o nosso próprio equilíbrio. Essa é a primeira forma, né? Por que começou essa palestra e por que foi escolhido essa palestra na tarde de hoje, né? Por que foi escolhida essa palestra na tarde de hoje? Eu estava conversando com a Juliana Sana e ela me deu uma frase, né, que eu guardei, gravei e escrevi, que estava assim: as discussões que temos como sociedade não buscam resolver nossos problemas, mas estabelecer nossa visão sobre o outro, né? O que significa isso? Nós vamos conversar essa tarde, que envolve esses ensinamentos do Evangelho. A boca fala do que o coração está cheio, do que está cheio, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, vamos imaginar assim: se eu ligo a TV, o que eu espero ver na TV? Eu espero encontrar na televisão. Ou eu espero encontrar entretenimento, ou eu espero encontrar, muito resumidamente, né? Ou eu espero encontrar entretenimento, ou eu espero encontrar informação. Acontece que quando você vai buscar a informação, você encontra, e está encontrando atualmente, mensagens que, ao invés de simplesmente informar, elas estão muito mais, além de informar, nos deixando com energia baixa, tristes, amargurados, né? Sem saber o dia de amanhã. Então, por isso que, ao invés de ser opcional, se nós estamos vivendo uma vida assim, toda hora nós ouvimos coisas que nos desequilibram, é muito mais, muito menos opcional agora do que necessitamos mesmo de ser protegidos. E a proteção é justamente buscar, através da oração, do evangelho, da leitura, da meditação, da vigilância, uma forma de estarmos mais equilibrados, né? Imagina, e eu quero imaginar, né? Porque eu quero que não aconteça isso de jeito nenhum, né? Boa tarde, Jussara. Rosilene, boa tarde também. Abraço no André, o André está ali em cima. Numa guerra, né? Primeiro vamos pensar lá nos castelos antigamente. Os senhores feudais, né? Os reis, eles faziam seus castelos lá no alto do morro. E cercavam os castelos, né? No alto do morro, com muros muito altos, se protegendo. Numa guerra também é assim. Então, por exemplo, os japoneses fizeram isso lá no Oceano Pacífico. Eles estavam numa ilha e eles escolhiam o lugar mais alto, né, para fazer os seus bunkers. E aí quem fosse invadir a ilha para usar um aeroporto, por exemplo, lá no Pacífico, era o caso, eles encontravam, né, japoneses fortemente armados se protegendo, né, para que a ilha não caísse. Assim como se alguém fosse invadir um castelo de um rei,
eles tinham que primeiro passar pela altura do castelo, passar pelos muros do castelo, para depois dominar toda a situação. É assim que hoje nós estamos vivendo, né? Como se estivéssemos no alto. Assim somos nós em alguns momentos. Nos colocamos no alto e defendemos nossa posição à custa de tudo, né? Eu até escrevi para não esquecer. Julgamos, criticamos, somos violentos, gritamos, tudo para defender essa posição, que em realidade nem é nossa, né? Então, para defender um ponto de vista, para defender uma ideia, para defender algo que nós achamos que é correto, nós nos colocamos lá no alto do morro, fazemos um castelo, cercamos de muro, e todos que quiserem nos atingir no nosso ponto de vista, na nossa ideia, nós estamos sendo muito violentos e agressivos, né? A maioria, não estou dizendo que todos, graças a Deus, temos grandes e gratas exceções. É, a posição nem é nossa, né? Na verdade, tudo pertence a Deus, menos nossas ações. Nossas ações não pertencem a Deus. E o resultado das nossas ações. Porque eu não posso dizer que se eu resolvo seguir por um caminho, foi Deus que escolheu. E se eu não posso dizer que se eu escolhi seguir por outro caminho, foi Deus que escolheu. Toda escolha que eu faço é escolha minha, pessoal, e eu sofrerei as consequências dessas escolhas. Então, toda posição que eu assumo de estar no alto do morro, ou então como submisso, estar embaixo do morro, senta não como humildade, mas como submissão, também é uma escolha, é uma ilusão. Conforme diz Joana de Ângeles, né, a vida é totalmente impermanente, é a impermanência do ser. Nós achamos que somos permanentes e, na verdade, nada em nós é permanente. Nós somos impermanentes. Quer dizer, nós não podemos dizer nem quem somos direito, porque, na verdade, nós não temos a ideia real de quem somos. Então, é, nós não temos a mínima ideia, ou quase, do que está por trás de toda essa história que está acontecendo. Nós temos uma vaga ideia do que está acontecendo. Então, vamos imaginar, novamente, eu estou cheio de historinhas hoje, né? Que estão fugindo muito ao texto. Eu vou no psicólogo, e eu estou imaginando, não, porque é realidade. Né? Hoje, eu chego para ele e falo assim, ô Léo, hoje eu estou com os nervos à flor da pele. E acontece isso de vez em quando, e normalmente quando eu estou desequilibrado, eu fico com os nervos à flor da pele. E eu digo assim, por exemplo, aqui em cima tem uma menina que de vez em quando cai uma bolinha, parece que é bolinha de gude, mas não é não. Parece alguma coisa lá. Parece que cai e faz um barulho aqui embaixo. E eu fico assim, assusto. Sabe, vocês já levaram aquele susto por causa de um barulho? Uma porta que bate? Algo que acontece, uma buzina que buzina perto, um barulho, alguém gritando do seu lado e você está assustado? Então, isso acontece muito, né? Acontece muito quando nós estamos com nervos à flor da pele. Aí eu chego pro Leonardo, né, meu psicólogo, e digo, hoje eu estou com os nervos à flor da pele. Hoje eu estou com uma cobra, falo com ele, pronta para o bote. E como, então, eu não ser uma cobra? E como eu não dar o bote? Porque eu estou na terapia é justamente porque eu descobri que hoje eu estou como uma cobra pronta para dar o bote, mas não devo sair dando o bote, porque eu posso machucar a mim e a outras pessoas. Então, eu tenho, né, opções. Né? Eu sei que é uma fase. Né? É uma fase em que eu estou passando, né? Então eu tenho, às vezes eu chego e falo com ele assim, eu tenho as minhas necessidades básicas, né? Eu tenho que me alimentar, eu tenho com o que me vestir, eu tenho aonde morar. Então o que está acontecendo? Por que eu estou com os nervos à flor da pele? Por que eu estou nervoso? Por que eu estou deprimido? Por que eu estou triste? E eu mesmo respondo para nós aqui que estamos ouvindo, porque eu descobri que eu tenho outras necessidades além das minhas necessidades básicas, né? Às vezes,
Não é a falta de alimento que me deixa deprimido. Às vezes não é o que eu não ter que vestir que me deixa deprimido. Né? Às vezes não é onde eu tenho que morar que me deixa deprimido. As minhas necessidades básicas, primárias de ser humano estão supridas. Mas eu tenho outras necessidades. Eu tenho necessidades espirituais, eu tenho necessidades psicológicas, eu tenho necessidades afetivas, além das necessidades materiais. Então, eu estava vendo uma palestra de um de um espírita, mas em que participava também o Leonardo Boff, né? E o Leonardo Boff, ele disse assim, que tipo de relações estamos desenvolvendo? Né? Em continuação, eu posso até parafrasear dizendo o seguinte, que tipo de relação eu estou desenvolvendo em meu ser? Que tipo de relação eu estou vivendo em mim? Né? A que necessidade eu estou me ligando para me deixar triste, deprimido, né? Ou então, tipo assim, ao que eu estou dando mais importância, né, dessas necessidades? Ou então até que bandeira que eu estou levantando em minha vida? Então, por quê? Eu posso perguntar isso, né, depois de muito refletir. É por quê? Porque quando eu defino a que eu estou me ligando dentro de mim, eu defino ao que eu estou me ligando fora de mim. Vocês concordam com isso? Vocês acham certo? Se eu estou me ligando dentro de mim ao dinheiro, fora de mim eu vou ligar ao dinheiro, porque o que passa dentro de mim é uma representação do que eu vou fazer fora. A menos que eu seja hipócrita e esteja me ligando com uma coisa e fora eu fico com uma imagem falsificada, né? Um fake news, como a palavra que está sendo dita hoje, né? Então, o que eu defino com o que eu estou me ligando dentro de mim, define o que eu estou me ligando fora de mim. Esse, tudo para um pensamento que começou lá na Juliana, quando ela disse que as discussões que temos tido como sociedade não buscam resolver problemas. Qual que é o problema que a maioria agora está passando? Os seus problemas com saúde, com os cuidados, né? com o seu meio ambiente. O meu meio ambiente hoje é minha casa. Os cuidados que eu tenho que ter com a minha casa. Os cuidados que eu tenho que ter ao sair de casa, ao me relacionar com as pessoas que se aproximam de mim. Né? Então, se eu desleixado dentro de casa, serei desleixado fora de casa. Se eu não me importo, e o que está sendo discutido não resolve o meu problema. Resolve questões políticas, resolve questões econômicas, mas não resolve o meu problema. O meu problema, às vezes, é superior. Eu quero ver se existe uma definição mais equilibrada e concreta do que pode estar acontecendo. Né? Então, vários ensinamentos de Jesus, né, porque o que está sendo falado define muito bem. E é sobre a fala, né, que nós vamos falar hoje. O que fala, como é que fala? A boca fala do que está cheio o coração. Vemos vários ensinamentos de Jesus que nos dizem sobre o falar e seus efeitos. Né? Falar também tem um significado de pensar. Miramês, ele diz no livro Horizontes da Fala, que quando nós pensamos, nós também estamos falando. Quantas vezes eu já xinguei alguém no pensamento sem falar com a pessoa? Mas não pensem que isso não teve resultado. Eu só não usei o canal da voz, eu usei o canal da mente para xingar a pessoa. Então Jesus, na hora que passou os seus ensinamentos, ele também disse que a gente pode deduzir, né, que nós, nos pensamentos, nós julgamos as pessoas. Nos pensamentos, nós condenamos as pessoas. No pensamento, nós amamos as pessoas. No pensamento, nós aceitamos as pessoas perto da gente. No pensamento, passam milhares de coisas. E se nós não tivermos um filtro para saber o que nós estamos pensando, o que nós estamos falando,
o que está vivendo e convivendo num relacionamento dentro de mim, eu acabo passando para as pessoas fora tudo que vem de mim sem nenhum filtro. E eu preciso ter um filtro, e esse filtro é o Evangelho. Eu preciso ter um filtro, esse filtro ele tem que estar equilibrado. Porque senão minha boca vai falar e vai magoar, vai ferir, vai condenar, vai julgar. Ao invés da minha boca ter um sentido mais amplo, né? Depois ainda, né, temos a escolha de falar o que foi pensado ou não. Porque há umas 7 chaves, né? Lá da casa da mãe Pomba, uma vez disse assim para nós: quando eu penso, eu preencho um documento. Quando eu falo, eu assino o documento. Então, se eu estou pensando algo a respeito de alguém, eu tenho que cuidar para que eu não fale, porque a partir do momento em que eu falo, eu estou assinando aquilo que eu estou dizendo daquela pessoa. Né? Se eu falo que ela é isso ou ela é aquilo, qual é o resultado daquilo, isso e aquilo? É positivo ou negativo? Porque eu tenho responsabilidade sobre aquilo que sai da minha voz. Porque o que sai da minha voz sai do meu coração. Né? Então, Jesus disse vários ensinamentos que dizem de mente e de coração. Né? Então, o que ele fala, por exemplo? A boca fala do que está cheio o coração. Os olhos são a janela da alma. Né? Esse ensinamento é muito bonito, que ele fala assim, os olhos são a janela da alma. Se os seus olhos tiverem luz, todo o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem trevas, que trevas serão o seu corpo. Né? Então aí ele mostra, né, que com os olhos eu vejo determinada situação, eu emociono, sinto, penso e emito uma opinião, seja ela em silêncio ou seja ela falada. Né? Então, oi Regina, boa tarde, tudo bem? É, quando eu tenho é, os olhos, eu tenho que cuidar dos meus olhos também, porque eles são a janela da alma, eles são a representatividade do que se passa dentro de mim. Né? Jesus também ensinou o seguinte: não julgueis para não ser julgados. Pois, à medida que você usar para julgar o seu irmão, essa mesma medida será usada no seu julgamento. Se eu sou muito duro, se eu sou muito crítico, ou se eu sou muito perverso, e usei esse utensílio para julgar meu irmão, esse mesmo utensílio será usado para o meu próprio julgamento, né? Por uma lei de aproximação, eu me aproximo daquilo que eu quero, né? Então, também Jesus disse, né? Porque olhas o argueiro no olho do teu irmão e não enxergas o travessão no teu olho. A gente olha às vezes e enxerga o defeito do irmão, né? Mas não é incapaz de olhar para ver que os nossos defeitos são superiores. Eu lembro aqui de Freud, né? Que diz assim: quando Pedro fala de Paulo, eu sei muito mais de Pedro do que de Paulo. Né? Jesus ensinou isso. Freud não foi, foi intuído, talvez, né? Apesar de não ser religioso, né? Freud, ele intuído até por esse instrumento. Você olha o defeito de um e não enxerga o defeito seu. Né? Então, eu fui atrás, né, de saber por que tudo isso, né? Por que essas coisas. E eu achei no Fonte Viva, né, uma lição. A lição, nós acabamos de estudar ela, a 148. Eu não sei que semana que foi, não. Eu não sei nem qual a lição que nós estamos atualmente, juro. Sinceramente, está lá no meu papelzinho do Evangelho, que eu faço ela sequenciada. Está 150 e alguma coisa. Mas a lição 148, né? Ela diz assim, porque nós estamos perguntando por que ainda nós estamos nessa base, sabe? De não eleger. Aí, Emmanuel escreve na lição assim, não convém concentrar
em organizações mutáveis do plano carnal todas nossas esperanças e aspirações. Então, isso volta lá no texto na frase que a Juliana falou assim: as discussões que temos como sociedade não levam a resolvermos problemas, mas estabelecer nossa visão sobre a outra pessoa, e nunca sobre nós, ou sobre os problemas que estão acontecendo ao nosso redor. Então, não convém concentrar nessas organizações e você esperar que elas te deem alguma resposta. Né? Elas não vão te dar alguma resposta. Né? Ele diz ainda nessa lição 148 que do ontem sucedeu hoje e do hoje sucederá amanhã. Né? Então, cadê? Perdi. Tá aqui. Do ontem sucederá amanhã. E ainda escreveu, que eu estou no fonte viva aberta aqui, está escrito assim: não existem, pois, razões que justifiquem os tormentos dos aprendizes do Cristo, angustiados pelas inquietudes políticas da hora que passa. Eu fui verificar, esse livro foi escrito em 1956, mas ele bem fala sobre o mundo de hoje. Né? Exatamente agora. Não existe, pois, razões que justifiquem os tormentos que os aprendizes do Cristo, angustiados pelas inquietudes políticas da hora que passa. Porque nós estamos querendo que se fale sobre saúde e só se fala sobre política. Né? Não seria isso, talvez, a ideia? Semelhante estado d'alma é simples produto da inadvertência perigosa, porque todos devemos saber que os homens falíveis não podem erguer obras infalíveis. Parafraseando novamente, pessoas imperfeitas não conseguirão nunca fazer coisas perfeitas. Nunca. A gente não pode esperar de pessoas imperfeitas que eles façam algo perfeito. Porque senão eles estariam refletindo a perfeição que eles têm. E nós não temos, nós não somos perfeitos. E se nós esperarmos coisas perfeitas de homens imperfeitos, pode demorar muito tempo até que esse homem se transforme em coisas perfeitas, em pessoas perfeitas. Então, e que compete a nós, partidários do Mestre, a posição de trabalhadores sinceros, chamados a servir e cooperar na obra paciente e longa. Nós precisamos ter paciência porque a obra é longa. E não esperemos dos outros, façamos nós mesmos. Mas definitiva e eterna, porque quando nós fizermos, ela será definitiva e eterna. Daquele a quem o Pai constitui herdeiro de tudo. Porque quem vai, no final das contas, herdar o planeta Terra somos nós. Por quem também fez o mundo. Bom, nós temos, nesse momento que nós passamos, e devido a todas essas palestras que nós relatamos lá no início que foram feitas, e devido a todos os palestrantes que vieram abrir seus corações aqui e fazer palestras, né? O que tem? Nós temos que fortalecer nossos alicerces, e não esperar que os outros fortaleçam os alicerces deles. Sair da areia e passar para a rocha, né? Por quê? Porque se nós estamos fragilizados, nós nos permitimos ficar fragilizados, significa que a onda do mar bateu e nosso alicerce não está na rocha, nosso alicerce está na areia. Então, tudo que está na areia será destruído pela água do mar. E nós devemos subir a nossa evolução, subir os nossos pensamentos, subir as nossas ideias e fazer o nosso alicerce na rocha. Né? Tem uma coisa também que nós viemos aprendendo, né? Que na dor todos nós nos igualamos, né? E nós estamos vendo que o que está acontecendo está atingindo vários corações da mais alta sociedade, vamos dizer, mais rica, até mais simples sociedade. Está todo mundo, todos nós sendo atingidos, né? O que nós podemos na verdade, o que nós podemos esperar, né, disso tudo? E ver claramente o que está sendo acontecendo. Eles estão nos passando coisas boas? Não. Mas espíritos bons, espíritos
equilibrados estão nos passando coisas boas. Eles têm nos passado transparência. Espíritos bons são transparentes, amorosos, afáveis, doces. Eles trazem para nós uma cultura de paz e tolerância e trazem a ideia de muito respeito. Eles estão nos respeitando, mesmo quando a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio, nos encaminha a caminhos incertos e inseguros. Há, da parte deles, um respeito muito grande, né? Enquanto outros espíritos, esses mais desviados do caminho do bem, só têm nos passado força, violência e agressividade. E ela está nos atingindo. Quando você liga a televisão, você encontra a imprensa, os políticos, filósofos, é, é, todos, né? Ou sendo agredidos, ou agredindo, ou usando a força, ou sendo submissos. E aí nenhum de nós estamos sendo, ou nós estamos sendo convidados a sermos equilibrados como verdadeiros cristãos. Então, continuando, né? Novamente a pergunta, né? A pergunta que eu tinha feito ali é: que bandeira que eu estou levantando hoje? Das minhas necessidades espirituais, psicológicas, sentimentais, materiais, né? Os espíritos, esses espíritos transparentes, bondosos, sugerem a nós que a bandeira que nós devemos levantar é a bandeira de Jesus, né? A bandeira de Jesus deve estar nas nossas mãos, mas não esperando calmamente que as coisas aconteçam, né? Prestando auxílio àqueles necessitados, prestando a caridade a nós mesmos, tentando uma busca, né? de atitudes dentro do nosso lar que nos deixem equilibrados, né? É, é, no livro Horizontes da Fala, que eu citei agora mesmo, né, do Miramês, ele fala assim que nós devemos ter disciplina na fala, mas também educação na voz. E quando um espírito superior fala, né, pessoas de magnetismo superior doar o que fala. Nós então, nessa bandeira que nós erguemos de Jesus, nós temos a possibilidade de dizer que eu estou doando aquilo que eu estou falando, né, ou estou cobrando um preço muito alto pela minha fala, né? É, a boca do cristão, segundo Miramês, diz: a boca do cristão deve ser o poço e a palavra a água, onde o sedento possa beber à vontade desse fluido de Deus. Então, quando nós refletimos sobre a boca fala do que está cheio o coração, nós esperamos que possamos entender qual é esse ensinamento de Jesus. E espero que cada um de nós possa entender. Espero que vocês tenham entendido, sabe? É, quando nós terminamos, né, praticamente o nosso encontro, né, de agora, dessa tarde, mas quando nós usamos a fala, né, ela vem com qual peso, né? Nós usamos um peso, porque nossas palavras têm peso, né? E elas demonstram, né, o que se passa dentro dos nossos corações. Qual que é? Porque existem situações, igual, por exemplo, eu estava lendo um livro que eu acabei de receber do Divaldo. Eu comprei um livro novo do Divaldo, o último livro dele, chama-se Vidas Vazias. E ele fala assim: quando se critica, né, a crítica pode ser de duas maneiras.
ela pode ser uma crítica construtiva ou ela pode ser uma crítica destrutiva, né? Construir ou destruir, né, significa o quê? Que sai do nosso coração algo que, com o intuito de destruir, já destruiu o que está dentro da gente. E nós precisamos nos curar, né? Quando também nós julgamos, né, o peso do julgamento, ele conta muito para nós, porque nós devemos é, é, ver o peso das nossas palavras, né? Quando a imprensa passa para nós, ela está realmente informando, né? Como que está sendo, vamos imaginar da mediunidade, né? Um repórter que passa uma mensagem, ele pode estar sendo mediunizado, né? Quando alguém chega para nós e diz, né, que determinada situação está acontecendo, qual que é o peso que entra na gente? A gente fica triste, ansioso, ou a gente fica tranquilo e sereno? É o peso das palavras que ele dá. Eu tenho que permitir também vigiar aquilo que está entrando na minha cabeça, né? Porque se eu não vigiar, qualquer um entra. E eu não quero que qualquer um entre na minha cabeça. Eu quero que permitir que pessoas boas consigam passar para mim coisas boas. E que se eu ouvir pessoas desequilibradas falando, elas não me atingirão, porque o meu nível de energia vai dizer que isso eu não quero para mim. Então aí eu vou estar demonstrando, né, o evangelho de Jesus na hora que ele ensina. A boca fala do que o coração está cheio. Se eu me enchi de nocividades, o meu coração vai começar a trabalhar nocividades e na hora de falar, ele também, queira ou não queira, vai ser nocivo. E eu não preciso trabalhar mais essa nocividade, algo que já está tão fora assim. Eu preciso me curar, né? Eu preciso ser um espírito equilibrado. Então, nós estamos sendo inundados numa quantidade imensa de informações, nem sempre de qualidade, né? Então, que nós busquemos qualidade em nossas informações. Então, para terminar, e nós já terminamos, tem 42 minutos, eu vou ler aquela mensagem que eu deixei no Face, né? Deixa eu ver meu óculos. Esse aqui eu não consigo não, vou pôr outro óculos, tá? Eu tenho 4 óculos, na verdade, porque cada um enxerga um negócio diferente. Eu deixei esse texto no Facebook falando o seguinte: não grite, converse. A voz muito alta é semelhante a uma agressão sonora. Não discuta. O diálogo é a melhor forma de entendimento. Não conte vantagens. Muitos de nossos interlocutores possuem méritos que ainda estamos longe de adquirir. Não ridicularize ninguém. Todos somos passíveis de errar. Não critique. Nenhum de nós está isento de observações corretivas em nosso próprio favor. Fale, auxiliando. Uma frase de compreensão e de simpatia ampara sempre. Não censure a quem quer que seja. Quando não seja exatamente por nós, precisamos de apoio verbal construtivo em benefício de muitos dos nossos entes amados. Não use palavras inadequadas ou ofensivas a essa ou aquela pessoa. Todos precisamos de respeito de uns para com os outros, a fim de vivermos em paz. Não escolha o pessimismo para liderar a sua conversação. Não existe ninguém que não necessite de esperança e otimismo na execução do próprio dever. Nunca se arrependerá você de haver falado bem. É pela palavra edificante que mais depressa nos deslocamos para diante, buscando as conquistas da vida imperecível. Esse texto foi feito por Hilário Silva, está no livro chamado Fé, do Chico Xavier e do Carlos Bacelli. Então nós encerramos, desejamos boa tarde, sem antes fazer uma oração de agradecimento ao Pai,
por ter nos colocado reunidos nessa tarde. E pedimos que as bênçãos do nosso Pai Celestial possam nos alcançar a todos os familiares, a todos os amigos, que nós possamos orar por aqueles que foram atingidos pelo Covid, né? E estamos orando por nossos amigos que estão passando por esse problema atualmente, por pessoas também que nós não conhecemos, mas que ainda estão nos hospitais, passando por sérias dificuldades. Que os nossos governantes tenham amor e compaixão, assim como Cristo nos ensina amor e compaixão. Que durante a semana tenhamos o equilíbrio necessário para passar essa semana com equilíbrio e paz nos corações. Que assim seja. Boa tarde a todos. Agradecemos por essa oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos e desejamos a todos um bom sábado e domingo. E terça-feira estaremos com Isabel lá no terço, né? Terço na terça-feira, palestra na quarta-feira, palestra na quinta-feira e palestra no sábado. É a forma do núcleo de Fraternidade Espírita Irmã Lúcia atingir a cada um que ouvir a nós, né? Vamos rezar mais e com certeza essa oração vai nos trazer mais equilíbrio em nossos corações. Tchau, boa tarde para vocês. Vou desligar.